Fala, meus queridos e minhas queridas, professor Gusta aqui com vocês e bora falar um pouquinho desse filo dos plateumintes, os plateumintos, os nossos queridos vermes achatados. Então seguimos nessa sequência de aulas onde eu vou colocar aqui para você todas as aulas de zoologia de uma maneira um pouco objetiva, cara. Não vamos perder muito tempo, não. O que questões cobram? Vamos passar de uma maneira clara, didática, mas sem muita enrolação, porque eu sei que o seu tempo é precioso, beleza? E se você acha que de alguma forma eu estou contribuindo para os seus estudos e quiser me dar aquela força, deixar o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento, fique à vontade. Bora para a aula, então vem comigo. Os plateumintos, se você vier comigo para a tela, você vai ver um aumento. Olha só isso aqui. É um bichão bonito, não é não? Não sei o que vocês acham, mas isso é um verme, cara. É um verme achatado. Voltando aqui, olha, filo plateumintes, os populares plateumintos, que do grego significa plate, achatado, e euminte, verme. Portanto, plateumintes, vermes chatos, vermes achatados. Eles são de fato bem fininhos. Inclusive, galera, essa é uma das formas que você identifica. Às vezes você está no meio da mata ali, algum lugar um pouco mais úmido, você vê um bichinho desse aí se locomovendo e acha que é uma lesma, por exemplo, ou acha que às vezes é uma minhoca. Cara, uma lesma ela vai ser bem mais grossa. Isso aqui é bem fininho, bem achatadinho mesmo. A gente já vê umas imagens que talvez você já tenha encontrado algum pelo caminho. Podem ser de vida livre ou parasitas. O que significa isso? Quando um animal é parasita, você sabe, é porque ele vive às custas de outro. Então ele vai viver dentro. Por exemplo, a sanguessuga, que é um molusco, isso é um parasita. Ela é hematófaga, ela vai viver às custas de outro. Aqui nós temos alguns parasitas também dentro desse grupo, que inclusive causam doenças em seres humanos, e os de vida livre, que são aqueles de boa, que ficam lá no seu ambiente, pode ser herbívoro, pode ser carnívoro, enfim, mas não são parasitas. Tranquilo? Então essa é a classificação biológica, o contrário de parasita seria um ser de vida livre. Belezinha, o que mais? Como eu falei para vocês, alguns deles, na verdade, não transmitem doença. Aqui eu trouxe a palavra, olha só, qual que é a diferença de transmitir uma doença ou causar uma doença, galera? Hein? Transmissor é um vetor, é alguém que pega aquele parasita e coloca em outro e joga, enfim, é quem veicula. Agora, causador, o agente etiológico é quem causa aquela doença. E os que a gente vai dar de exemplo aqui não são transmissores. Olha só a pegadinha da questão, fica atento a isso. São causadores. Alguns causam doenças aos seres humanos, provocam doenças nos seres humanos. Fique atento a isso, porque é o que as questões fazem com frequência e não seja pego nessa pegadinha. Seguindo em frente, nós vamos ver daqui a pouco quais doenças, mas ó, esquistossomose e a cisticercose são dois exemplos. Vamos lá. O que uma questão de zoologia vai cobrar com você? E vamos direto ao ponto. Uma questão de zoologia ela vai ser uma questão comparativa normalmente. Evolução dos grupos de animais. E ao longo da evolução, eles foram adquirindo características interessantes. E essa característica como novidade evolutiva é o que você vai precisar saber para poder comparar um filo com o outro. Então, quando você estuda quinidário, é importante que você lembre ou saiba o que os quinidários desenvolveram que os poríferos não tinham. Quando você estuda plateuminto, que seria o terceiro filo na escala evolutiva ali, é importante você ficar atento a novidades evolutivas que os quinidários não tinham. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essas características, sobre essas novidades. E aí começando como? Primeiro filo apresentar uma simetria bilateral. Galera, simetria bilateral, se você pega aqui, ó, tá, e vai fazer uma planáriazinha aqui, ó. Simetria bilateral é basicamente isso aqui, ó. Você faz uma linha de corte, corte, e você fica com os dois lados simétricos. Eles têm as mesmas estruturas ali, não precisa ser exatamente igual, mas isso é uma simetria, o lado esquerdo ficou igual ao direito. E bilateral, porque os dois lados vão ser simétricos. Tranquilo? É o único plano de corte que você traça. Aqui você está vendo um desenho de uma planária. E perceba uma coisa, ela tem como se fosse uma cabeça aqui, ó. Isso não existia nos poríferos, isso não existia nos quinidários, você não encontrava uma cabeça ali neles. Então isso é um princípio de cefalização, que você sabe que é muito frequente em grupos que vêm mais para frente, tá? Ter uma cabeça.
né? Então você tem você tem os artrópodes, você tem nos cordados, os vertebrados, você tem alguns moluscos, essa tal cefalização. Então isso vai ser importante, porque quando a gente for ver sistema nervoso, já dá uma organizada no sistema nervoso lá pra frente. Isso aqui não é olho, tá, galera? A gente acha que isso aqui é olho, olha só, é olho, é meio vesguinha essa planária aqui, não. Isso aqui são ocelos, mas já tem a ver com estrutura de captar alguma luminosidade, então já é um início. Isso vai ficar na cabeça, então a cefalização começou aqui e é uma característica bem importante. Então, simetria bilateral e cefalização. Seguindo em frente, duas características embrionárias fundamental: triblásticos e acelomados. Primeiro, o que é triblástico? Tem 3 folhetos embrionários ou germinativos: ectoderme, endoderme e mesoderme. Os quinidários eram diblásticos, tinham só ecto e endo, não tinham a mesoderme. Portanto, surge a mesoderme aqui como grande novidade evolutiva. Se você lembrar lá da embriologia, das aulas de embriologia, o que a mesoderme forma? Dentre as coisas que ela forma, na gente, por exemplo, estão os músculos. Então agora a gente começa a ter uma estrutura muscular um pouco mais desenvolvida aqui nesses plateumintes. Eles se mexem melhor. Já vamos falar disso. Acelomados são aqueles animais que têm 3 folhetos embrionários, mas não formam celoma. Então isso é importante, eles não têm aquela cavidade interna que vai recolher alguns líquidos do corpo, que vai alojar órgãos internos, eles não têm esse tal celoma. Isso é uma coisa que as questões de zoologia cobram muito, galera. Essa escala evolutiva de acelomado, pseudocelomado e celomado. É uma escadinha. Plateumintos são acelomados, nemateumintos são pseudo e os anelídeos, lá, moluscos, todos celomados. Então lembra dessa escadinha dos vermes ali, ó. Plateuminto, nemateuminto, anelídeo, ó. Plateuminto acelomado, nemateuminto pseudo, anelídeo, celoma verdadeiro. Tranquilo? Mas vamos lá então. O que a gente tem nessa imagem? Como eu falei, a mesoderme vai originar uma musculatura que vai permitir um deslocamento melhor do animal. Então, se você vier aqui comigo para o aumento da imagem, você consegue ver o seguinte: esses animais aqui, eles vão apresentar uma musculatura circular e uma musculatura longitudinal. Isso é legal porque isso vai ser muito bem desenvolvido nos anelídeos, tá? Na minhoca, lá, aqui mais ou menos. Mas uma musculatura circular, ela é capaz de fazer aquele movimento assim, ó. Então, um movimento que vai, volta pra mim, ó, fazer assim, ó, tá? Um movimento assim, pro bichinho ficar mais gordinho aqui, mais gordinho. Esse movimento aqui é a musculatura circular, beleza? Agora, então se você faz um corte naquele animal aqui, o músculo circular ele vai fazer o bicho se expandir para cá. Esse é o movimento, para cá e para dentro também. Agora, o músculo longitudinal vai fazer com que ele vá para frente e para trás. Esse movimento aqui. Então, o longitudinal, as fibras estão dispostas assim, então o movimento vai ser diferente. Então, ele vai combinar os dois movimentos e assim ele consegue se locomover. Numa minhoca, quando a gente for ver aqui a aula de anelídeos, aí eu vou explicar um pouquinho melhor esse movimento, porque lá eles têm essa musculatura bem desenvolvida, uma minhoca que se mexe para tudo quanto é lado. A locomoção dos plateumintos não é tão eficaz quanto dos anelídeos, mas já é legal, porque a mesoderme origina aquela musculatura para ele conseguir se locomover. Vários aqui são terrestres, por exemplo, alguns são aquáticos, mas enfim. Então vamos lá, continuando, tá aqui para vocês, vem comigo para a tela, olha só como que esse plateuminto, essa planária se movimenta. Olha como ela é fininha, tá vendo como ela é bem fininha, galera? Olha como ela virando de ladinho. Isso aqui é a faringe, nós vamos ver daqui a pouco essa estrutura que ela tá colocando para fora, de novo no GIF aqui, ó. Vamos lá, ó, colocando a faringe para fora. Bora lá, primeiro, antes de falar da fisiologia, vamos dar uma olhadinha aqui nas classes. São 3 classes de plateumintos. 3 classes principais de plateumintos. A primeira, a classe turbelária. Turbelária rima com planária. Então é exatamente a planária grande representante dessa classe. A planária é muito de boa, cara, pra gente. Assim, ela tá no seu ambiente, não nos faz mal. São animais de vida livre. Então tá tranquilo, tá suave. Olha as imagens que a gente tem aqui, que imagens bonitas. Nós temos as planárias ali, essas turbelárias, tanto aquáticos, marinhos, você vai ver essas cores lindas, maravilhosas, quanto aquelas terrestres, cara. Então você tem aqui no ambiente marinho, que é água salgada, dulcícola, que é água doce, fica atento a esse termo, porque muita gente não sabe o que significa. Dulcícola é quem vive em água doce. E os seres terrestres. Talvez você já tenha visto isso aqui.
Essa é aquela que eu falei no início da aula que algumas pessoas confundem com lesma. Isso aqui vive em ambiente terrestre. Obviamente tem que ser terrestre úmido, porque a pele é bem fininha, então não poderia pegar sol, ia secar, coisa assim. Mas ela é muito mais achatada do que uma lesma. Apesar de ter um aspecto parecido, ser meio gosmenta, ela é bem fininha, cara, bem fininha, então você vai reconhecer por isso. Onde ela anda também vai liberando o muco, que é para facilitar o deslocamento dela, num esqueminha parecido com a lesma. Mas a lesma é molusco, essa planáriazinha terrestre aqui é um plateuminto. Seguindo em frente, planária como exemplo, nós temos uma outra classe, que é a classe trematoda. Então eu falei que eram 3 classes, turbelária da planária, trematoda e cestoda são parasitas. Então essa classe trematoda, todos eles são parasitas de algum tipo de ser vivo. Mas óbvio que eu vou dar o destaque aqui dos parasitas humanos. Lembrando que isso não é uma aula sobre doenças, tá? Sobre esses verminoses. Temos aula aqui sobre verminoses. E aí lá você pode ter uma aula completa, onde você vai estudar o parasita, o ciclo de vida dele, tudo certo. Aqui eu só vou citar quem está aqui, beleza? Então vamos lá. Quem que nós temos para cá? O grande exemplo é o xistossoma. Quem que é o xistossoma? Xistossoma mansoni é o verme causador da esquistossomose. E aqui você está vendo um desenho dele. Vem comigo provavelmente para eu te mostrar uma coisa. Essa imagem que você está vendo aqui, ó, são 2 indivíduos, tá? Um vivendo dentro do outro. Essa é a fêmea, aqui é o macho. Repara que a fêmea vive dentro de uma cavidade ali do corpo do macho, canal ginecóforo, enfim, e eles vão ficar de conchinha, bonitinhos, de um jeito bem romântico, como vocês estão vendo ali. Então o xistossoma é o grande exemplo de verme plateuminto da classe trematoda. A doença esquistossomose, daqui a pouco até só falar um pouquinho sobre a esquistossomose para a gente falar de reprodução, mas lembre, falei para você, tem aula sobre esquistossomose aqui no canal, vou deixar aqui no card para você. E a última classe, classe cestoda. Olha a imagem que você está vendo ali, claro que não é dessa cor, isso aqui é um desenho, tudo bem? Mas isso é uma tênia. Também são todos parasitas. O grande exemplo aqui é a tênia, que tem um corpo bem longo, pode ter vários metros, e é formado por partes denominadas proglotes ou proglótides. Então repara aqui, vem comigo para o aumento. Tá vendo aqui, ó? Você tem essas partezinhas? Isso são as proglótides. E aí lá para o final do corpo, como nós vamos ver daqui a pouco, elas têm proglótides que vão servir para a reprodução. Elas estão sexualmente maduras e elas vão se reproduzir com aquilo ali, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então as tênias ou solitárias são os grandes exemplos dos plateumintos da classe cestoda. Lembrando que nós temos a tênia solium, que é a tênia do porco, e a tênia saginata, que é a tênia do boi. Mas não é uma aula sobre doença, você tem aqui aula sobre teníase, cisticercose, por exemplo, aula de revisão para o Enem, onde eu falo de principais verminoses, temos aqui no canal. Tranquilinho? Então bora lá o que a gente vai falar agora que nós vimos a classe. Fisiologia. Pô, fisiologia comparada, comparar a fisiologia dos filos é o que as questões fazem pra caramba também. Em relação à digestão, eles têm um tubo digestório incompleto. O que significa isso? Tem boca, mas não tem ânus, beleza? Tem a boca, mas o ânus não tem. E mais aí, olha que interessante, a faringe, eles conseguem colocar para fora. Então a faringe fica dentro, e aí quando eles vão se alimentar, eles jogam a faringe, evertem a faringe aqui para fora. Essa faringe é musculosa e ela consegue sugar os alimentos ali. Então nós temos plateumintos predadores, por exemplo, que ele vai predar por aquilo ali. Temos que vão comer alguns detritos e ele vai comendo, sugando por essa faringe. Então aqui é a abertura da boca e ele consegue everter a faringe e leva o alimento para a cavidade gastrovascular dele, mas lembrando, depois não tem ânus, então vai ter que sair pela boca, que ele não conseguir digerir ali. Vem comigo para a tela para que você entenda essas imagens. Olha só, umas fotos reais, cara. E as setinhas mostram justamente aquela região da boca e aqui a faringe para fora. Tá vendo? Ó? Região da faringe sendo evertida. Então, bastante interessante. E aqui é alguma coisa que essa planária comeu e já está lá dentro da sua cavidade gastrovascular aqui, essa parte mais escura. Tranquilo? Beleza, então? Tubo digestório incompleto. Tem a boca, mas não tem o ânus. Excreção. Galera, assim, ó, excreção é uma grande novidade evolutiva, porque os cnidários não têm sistema excretor. Então, o primeiro grupo a apresentar um sistema excretor é o grupo dos plateumintos, sendo as planárias, com a célula chamada de célula-flama. Antigamente, quando eu estava no meu cursinho, tinha uma musiquinha, tá? Que era uma música que passava até no programa do Silvio Santos, eu acho,
que era o seguinte: planária, se não me engana, sua excreção é por célula flama. Hey! Planária, se não me engana, sua excreção é por célula flama. Repete comigo: planária, se não me engana, sua excreção é por célula flama. Não tem como esquecer disso aí, né? Pelo amor de Deus. A planária excreta por célula flama. Vem comigo pro aumento aqui pra gente entender. Então ela tem vários túbulos que passam pelo corpo para coletar essas substâncias de excreção. E o que faz o líquido que será liberado pelo poro excretor, o que faz ele se movimentar aqui nesses túbulos e ser excretado, é o movimento de cílios que existem aqui na célula flama. Então olha só, volta para mim. Então ele vai ficar mexendo assim, mexendo, e aquele líquido vai circulando e vai ser liberado pelo poro excretor. Voltando aqui para o aumento, então você tem aqui, ó, flame cell motherfucker, e aí tem os cílios que ficam se mexendo, e aí o movimento deles parece uma chama de fogo, assim, sabe, do fogão, do isqueiro ali, por isso que eles chamam de célula flama, e aí esse líquido vai ser liberado aqui pelo poro excretor. Belezinha, meus queridos? Excreção por célula flama, bora seguir em frente. Trocas gasosas e respiração ocorrem por difusão, não tem sistema respiratório, portanto. Pelezinha bem fininha, e as trocas gasosas ocorrem diretamente pelo tegumento por difusão, transporte de membrana passivo. Mas o sistema nervoso, eu quero que vocês lembrem, galera. Sistema nervoso ganglionar. Olha, o primeiro filo a apresentar sistema nervoso foi o dos quinidários, que era um sistema nervoso difuso. Tá todo espalhadão pelo corpo, fibra. Aqui, vem comigo, como nós temos já uma cefalização, existem gânglios já na região do que seria a cabeça. Não é cérebro, tá? Essa imagem inglesa aqui é brain. Oh, meu Deus, oh my God, it's a brain. Não é um brain, não é um cérebro, mas é um gânglio. E desse gânglio partem cordões nervosos. Ó, esses cordões nervosos estão na região ventral, mais perto da região ventral. Então, por isso que é chamado sistema nervoso ganglionar ventral. Beleza? E aí vai levando essa informação a todos os lados, ele vai sentir se você encosta de um lado, ele vai tocar e vai se mexendo. Então já é melhor do que o sistema nervoso que a gente tinha no grupo dos quinidários. Beleza? Sistema nervoso ganglionar ventral. Então aqui um comparativo dos sistemas que ele tem. Então olha só, a faringe para fora, só tem boca, não tem ânus, e a cavidade gastrovascular está ali dentro. Sistema nervoso, qual que era o sistema nervoso? Gânglios e os cordões nervosos passando aqui lateralmente pela região ventral. E o sistema excretor com aqueles túbulos pelo corpo, e aí a célula flama com seu cíliozinho fazendo esse líquido se locomover, e o poro excretor vai libera pelo poro excretor. Tranquilo? Comparativo aqui da fisiologia. Para matar falta o quê? Reprodução. E aí a gente acaba. Então vem cá. Vem comigo para a tela para você entender uma coisa. Olha que loucura. Decapitation, motherfucker. O que é isso? Você está decapitando a planária. Oh, meu Deus, matou a planária. Não. Cada pedacinho da planária pode se reconstituir e formar a planária nova. Galera, se eu vier aqui fatiar essa planária em 5 pedaços diferentes aqui, ó, cada um dos 5 pedaços formará uma planária nova. Vai demorar alguns dias para isso acontecer, mas forma uma planária nova. Vem comigo. Essa reprodução é chamada de laceração ou regeneração, que pode acontecer de maneira espontânea, assim, a planária de repente se divide de maneira sozinha, ou se acontece algum acidente mesmo, a gente vai lá e corta. E por que ela consegue fazer isso? Cara, isso é fantástico, né? Você corta em 10 pedaços, cada um forma uma planária nova, é fantástico, e acontece graças a um tecido chamado de mesênquima, que é um tecido que possui como se fossem células tronco, sabe? Células indiferenciadas, que tem a capacidade de formar qualquer tipo de célula. Então, assim, quanto mais simples é o animal, mais fácil é de acontecer isso. Animais muito complexos, isso acaba ficando bem complicado. Beleza? Então, essa é uma reprodução assexuada, obviamente, porque todo mundo é igual ali, né? Vem de um indivíduo só. Mas reprodução mesmo, que a gente fala aqui, ó, tem uma bem importante que é a das planárias, que é uma reprodução sexuada. Eu quero que você venha comigo para esse desenho para você entender uma coisa. Estão as planárias aqui, felizes, elas se encontraram, estão se reproduzindo, mas eu quero que você entenda uma coisa. As planárias são hermafroditas. Como é que a gente chama isso aqui lá na biologia, tá? Elas são monóicas. O que é um animal, um ser
monóico. Então aqui, ó, as planárias são monóicas. Monóicas significa que elas têm os dois sexos no mesmo indivíduo, estrutura reprodutiva masculina e feminina no mesmo indivíduo. E além de elas serem monóicas, elas fazem uma reprodução que é diferente, ó, porque a planária da esquerda fecunda a da direita e a planária da direita fecunda a da esquerda. Então ambas saem grávidas dessa situação. Isso é chamada fecundação cruzada. Isso é chamada fecundação cruzada, quando ambos saem fecundados. Isso é muito interessante, aumenta a variabilidade genética, é claro que o espermatozoide de uma fecunda o óvulo da outra, o óvulo da uma é fecundado pelo espermatozoide, entendeu como é que é? E aí o que nós temos? Depois que eles fecundam, nós temos o desenvolvimento dentro dessas estruturazinhas, são umas cápsulazinhas, casulos, e as planárias babies, as planárias jovens vão nascer diretamente, portanto não tem larva. Quando o desenvolvimento de um animal não tem larva na zoologia, nós chamamos de desenvolvimento direto. Deixa eu apagar isso tudo aqui, porque ficou meio bugado. Desenvolvimento direto, beleza? Então, tá aqui. Foi? Foi. Desenvolvimento direto é um desenvolvimento sem larva. Mas nós temos outros tipos de reprodução também, e eu quero que você se atente a isso. A reprodução da tênia. A tênia também é monóica, tá vendo aqui? Ó? Ela também é hermafrodita. Ela tem os dois sexos no mesmo indivíduo, mas ela não faz reprodução cruzada. Primeiro que a tênia é chamada solitária. Se ela é solitária, ela está sozinha. Então como é que ela vai encontrar outro para se reproduzir se ela está sozinha? Aí que tá, ela não encontra. Ela se autofecunda. Então vem comigo para esse aumento para você entender uma coisa. As proglótides que estão mais na região final do corpo, elas são proglótides maduras, sexualmente maduras. Se você vier aqui para dentro, você tem ovário, por exemplo aqui, você tem região de testículo. O que é produzido no ovário? Os gametas femininos. Na região dos testículos, os gametas masculinos. Então, o gameta masculino fecunda o gameta feminino no próprio interior daquela proglótide. E aí, ovos serão formados ali, ovinhos, com aquelas larvinhas se desenvolvendo ali dentro. E o que acontece com essa tênia? Ela destaca essas proglótides. Ela vai ficar liberando essas proglótides com milhares de ovos ali dentro. E se uma pessoa estiver com uma tênia no intestino, aquelas proglótides cheias de ovos vão sendo liberadas nas fezes dela. E aí já era, é ovo de tênia para tudo que é lado. Então, perceberam a diferença do que a gente tinha antes aqui, ó? Fecundação cruzada, os dois saem grávidos, e aqueles são monóicos, mas fazem uma autofecundação. E para fechar essa reprodução, tem a reprodução do xistossoma, que é aquele verme causador da esquistossomose, e você já viu que a fêmea vive junto com o macho, então é óbvio que eles estão em love ali. É uma reprodução sexuada, mas o macho vai fecundar a fêmea. Eles são animais dioicos, sexos separados, não monóicos, os dois sexos no mesmo indivíduo. E eles têm um grande dimorfismo sexual. O que é um dimorfismo sexual na biologia? Quando machos e fêmeas são bem diferentes visualmente, anatomicamente, você consegue saber essa diferença. Isso é um dimorfismo sexual bem evidente. No caso do cistossoma, só para você vir comigo para o aumento aqui, ó, o macho e a fêmea eles vivem em veias do mesentério, em vasos sanguíneos do mesentério, que são vasos do tubo digestório e do intestino. Eles vão ficar em love ali, se reproduzindo, macho fecundando a fêmea, aí os ovos vão para o intestino, e quando esse cara aqui, o homem doente, fizer o seu cocôzinho, os ovos vão ser liberados nas suas fezes. Dentro desse ovo sai uma larva chamada miracídio, que é uma larvinha ciliada, tá aqui, ó, você está encontrando miracídio, que obrigatoriamente ela precisa entrar num caramujo planorbídeo para conseguir se reproduzir. Então isso é uma loucura, não é uma aula sobre doença, você vai ver, tem aula aqui sobre esquistossomose, já deixei o card antes para você, então lá eu explico certinho esse ciclo, mas é uma loucura porque essa larva vai se reproduzir dentro do caramujo. Então olha que doido, uma larva se reproduzindo dentro de um caramujo. Larva se reproduz? Tem como um indivíduo em fase larval se reproduzir para gerar outro? Tem. No caso da reprodução chamada pedogênese. Loucurada, né? Loucurada, já tinha ouvido falar nisso? Ah, vem com Gusta que é sucesso. Pedogênese. A pedogênese, ó, tá difícil aqui, hein? Ó, a pedogênese é uma reprodução onde o indivíduo em estágio larval consegue ele se reproduzir ali, entendeu? Então a pedogênese vai formar larvas cercárias que aí penetram no ser humano e aí tá feita a besteira. Tranquilinho?
essa é a reprodução para a gente fechar aquele nosso resumo aí. Tivemos uma aula, falei ali tal das principais características, mas eu consigo rapidamente resumir tudo que eu falei aqui. Então vem comigo. Primeiro, platelmintos são os vermes achatados. Quais são as características evolutivas dele ali? Triblásticos, eles têm 3, ectoderme, endoderme, mesoderme, não possuem celoma, primeira simetria bilateral e o tubo digestório é incompleto, tem boca, mas não tem ânus. Seguindo em frente, como é que eles excretam? Planária, se não me engana, só a excreção é por célula-flama. Excreção por célula-flama, primeiro sistema excretor da escala evolutiva animal. O sistema nervoso é ganglionar ventral, bem melhor que o dos cnidários, que era difuso. E é dividido em 3 classes: turbelária, grande exemplo planária, trematoda, grande exemplo xistossoma e o cestoda, grande exemplo a tênia. Para a reprodução, eu dou destaque para 2 aqui. As planárias, com aquela tal fecundação cruzada, os 2 saem grávidos, e a tênia, que é monóica também, mas faz a autofecundação. Tranquilo, rapaziada? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os platelmintos. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Quem gostou, fortalece, deixa aquele like. E eu espero vocês nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e bons estudos!